Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Delano pelo estudo inicial e pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Jesus, pedir que nos ilumine, que nós possamos continuar o nosso estudo, continuar fazendo a nossa pirâmide, né? Das outras vezes que eu fiz pirâmide, todas elas o pessoal me xingou. Espero que dessa vez não tenha isso. Mas se xingar, tudo bem também. Vai ser um bom xingamento. Agora ela está talvez um pouquinho mais demorada, mas faz parte. Então, a gente parou semana passada no item 102, né? Hoje nós vamos fazer o 103. Item 103, que é a continuação. Nós falamos que construir essa pirâmide da evolução, é a pirâmide da evolução, da escala espírita. Na verdade, ela é da escala espírita, mas ela pode ser usada para uma série de coisas, para entender muita coisa. Então, quando você junta reencarnação, por exemplo, com a escala espírita, vai facilitar o entendimento de muita coisa. Tá? As diferenças que existem entre as pessoas, as diferenças no sentido geral, pode ser explicado com a posição na escala de evolução, na escala espírita, e com as posições, assim, em termos de reencarnação. Por que as pessoas renascem diferentes umas das outras? Por que renascem em situação tão precária às vezes, e outras em situação tão, aparentemente, tão iluminada, tão boa, né? Tão feliz, aparentemente, às vezes. Né? E por que de repente muda tudo? Então aí a gente vai entendendo tudo isso aí de uma forma lógica. Certo? Não é assim. Quando fala, o Delano fala a questão na 171, né? Fala do dogma da reencarnação. Então, é uma visão diferente do dogma de como era usado antes, né? Porque antes era imposto como verdade e pronto. Agora, para nós é verdade absoluta e inquestionável. Para mim, eu não tenho como questionar a reencarnação, não. Para mim é e pronto. Mas temos que dar o direito às pessoas de questionarem, de buscar o conhecimento até aprender. Certo? E enquanto estamos buscando o conhecimento, quem está falando a respeito tem que fazer todas as explicações possíveis para facilitar o entendimento de quem está chegando. Certo? Então vamos lá. Aqui foge um pouquinho, né, Delano? Três ordens, puros, bons e, vamos pôr aqui, ó, imperfeitos, então, três ordens, imperfeitos, bons e puros. Cada ordem é sua divisão. Os imperfeitos, 5. Então, nós já pusemos aqui semana passada, né? Os impuros. 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui, nós vamos montar, ela tem 5 divisões, a gente já sabe, né? Então, a última aqui, a 10ª, impuros. A nona é a de hoje, né? Então, qual que é a de hoje? A nona é o item 103. Nona classe, espíritos levianos. Tem certeza que ninguém aqui não conhece o que significa esse negócio de espírito leviano. Conhece? Não? Então vamos ver as características deles, vamos ver se bate. Espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes, zombeteiros, metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e de espertezas.
A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Estão sob a dependência de espíritos superiores que deles muitas vezes se servem, como fazemos com os criados. Então, ao longo aí dos misticismos, das ideias aí que foram surgindo, surgiu todos esses nomes aqui, né? Então, para nós existe espírito, certo? As denominações que dão aí ao longo dos estudos, dos aprendizados, quer dizer, cada lugar, cada região, cada crença, cada seita vai dando o nome que acha mais de acordo com a realidade lá do jeito que eles entendem. Então nós entendemos assim: existem espíritos. Eles estão classificados como imperfeitos, bons e puros. Os imperfeitos têm as características específicas deles, que são características humanas que nós conhecemos, certo? Em todos eles, as características são as humanas. Não tem nomes específicos, né? Esses nomes que surgem aqui, eles não são considerados, eles são citados aqui, mas não estão no vocabulário espírita como designações dadas pelo Espiritismo. Mas eles citam em base de comparação para mostrar que esses são espíritos também. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que é o principal? Se a escala é um aprendizado, nós vamos usar esse aprendizado numa forma de autoconhecimento. Então, quando dá aqui essa classificação, esses detalhes sobre um e outro, nós temos que nos posicionar e ver se nós estamos nesse papel. Leviano são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. A pergunta é: eu sou assim? Não é para vocês responder para mim não, tá? Senão vocês vão falar: não sou não. Para mim, para vocês eu não sei. Entenderam? Mas é a gente que cada um tem que saber. O Eduardo vai ter que chegar na frente do espelho lá e ler isso aqui e falar para o espelho: eu sou assim? E o espelho vai responder lá na frente dele: sim. Né? É isso que é o autoconhecimento. Aí você descobre aqui, ó, metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Então, isso, talvez em proporções menores, existam pessoas assim em toda parte ainda, né? Nos diversos níveis da sociedade. Principalmente pessoas que acham que já sabem e querem responder a tudo porque tem um nível de conhecimento mais avançado. Então, às vezes a pessoa é especializada numa área, tem um bom conhecimento daquela área, e como ela tem muito bom conhecimento em uma área, e é até bajulada naquela área e tudo mais, aí ela quer achar que sabe tudo também das outras. Entendeu? Ontem a gente estava até conversando, deu até uma polêmica lá, exatamente por isso aí. É as questões das diferenças de definições, de percepções. O Iago, a gente tem trabalhado muito isso aí, né, Iago? A questão da medicina tradicional lá, o médico clínico, o cardiologista, por exemplo, e as diversas especialidades, o psiquiatra. E na nossa área, nós trabalhamos muito mais com as questões do psiquiatra, e aí vai lá para o lado dos psicólogos, psicanalistas e tudo mais, né? Que tem uma relação maior com o espiritismo. Aí a pessoa que é, por exemplo, é psicólogo, então ele tem a especialidade dele, pode ser um excelente psicólogo, excelente psicanalista, né? Da área do Freud lá, o cara conhece tudo. Aí ele quer impedir que o paciente dele seja um paciente de psiquiatria, porque ele se dá o direito de achar que sabe tudo de psiquiatria e que o paciente dele não precisa. E vice-versa.
E há uma série de conflitos. Os psicólogos também têm alguns psicólogos que, por exemplo, eu sei de casos de psicólogos que tentam impedir que os pacientes venham se tratar no espiritismo. Tem caso de psiquiatra, mesma coisa. O que acontece? As pessoas não conseguem separar as coisas. Nós também, no espiritismo, tem casos de pessoas, de expositores, de estudiosos do espiritismo, que querem impedir que as pessoas procurem os tratamentos na especialidade médica, lá na ciência, porque acham que aqui vai resolver tudo. E a gente poderia viver de uma maneira muito mais tranquila se cada um se posicionasse bem na sua especialidade e liberasse os seus orientados, os seus pacientes, para buscar as outras. Porque nós somos espírito, espiritismo. Nós temos o perispírito. Tem uma relação aí, no perispírito, tem uma relação entre psicologia, psicanálise e tudo mais, e espiritismo. Mas nós temos também o corpo físico, que eu sou o espírito, tenho o perispírito e tenho o corpo físico. Os psicólogos, psicanalistas principalmente, deveriam estudar mais o perispírito, para ter uma ligação melhor, uma relação melhor. Não precisaria impedir que as pessoas buscassem o tratamento espiritual, porque o tipo de tratamento é diferente. Ele poderia tratar dessa área da psicologia e deixar que os psiquiatras tratem da parte física. Os psiquiatras, os neurologistas, eles tratam da parte física. A parte física relacionada ao sistema nervoso, por exemplo, os comportamentos que a pessoa tem que se direcionam para o lado físico, que existem medicamentos que vão impedir que a pessoa extrapole determinadas situações. Então, o medicamento, quem dá é o médico psiquiatra. Se a gente conseguisse separar tudo isso, tanto os orientadores quanto os pacientes, a coisa ficaria fácil. O que você vai tratar? Não, nós não temos como definir claramente uma coisa e outra. Porque cada um na sua especialidade não vai saber definir claramente na especialidade do outro. Então vamos combinar de pelo menos permitir que as pessoas busquem um e outro. Então, se a pessoa é um profissional de uma determinada área humana e que não tem religião, que é ateu ou que é materialista, permita, pelo menos, respeite que a pessoa busque a orientação espiritual na igreja dele. Ah, mas agora eu sou profissional e sou de uma religião lá como é que fala lá? Eu não gosto muito de ficar falando evangélico, não todo mundo é evangélico. Protestante. Ah, espiritismo não. Aí, entenderam a confusão que dá? Então, quando nós achamos que sabemos tudo a ponto de não permitir, ou de tentar impedir que as pessoas busquem um outro tratamento com outro especialista, a gente está sendo leviano. Cheguei lá. Certo? Então, agora, em todas as outras áreas vai acontecer isso. Né? Qual seria o bom senso? Permitir que as pessoas escolham, que elas busquem. Quer saber sobre uma coisa? Estude então o assunto. Mas se não estudou nas mesmas condições que o outro especialista estudou, deixa o outro resolver. Ele está autorizado, ele está ligado, está no sindicato dele lá, na ordem dele lá, ele está autorizado a fazer nessa situação. Então deixa de fazer. Mas tem outras áreas também. Tem na arquitetura. Há um tempo atrás, agora nem tanto, mas um tempo atrás tinha uma confusão entre arquiteto e engenheiro civil. Porque ficava um entrando na área do outro, certo? Aí ficava aquela confusão. Cada um tem a sua função específica, mas cada um queria ficar entrando na função do outro, fazer o trabalho do outro, certo? E assim vai acontecendo. Tudo isso está nesse nível da leviandade
porque nós queremos saber o que nós fazemos, ou que nós não sabemos, e que tem quem faz e que pode fazer melhor. Certo? Toda vez que isso acontecer, estaremos sendo levianos. E aí, cada um vai colocar dentro da sua própria profissão, do seu próprio dia a dia, dentro de casa, por exemplo, na família. Tem especialidade? Não. Mas cada um tem a sua responsabilidade. No ambiente familiar, vai funcionar mais por combinação. Que tem homem, tem mulher, às vezes, tem crianças, tem jovens, tem adolescentes, já tem filhos, às vezes já virando adultos. Então, essa combinação aí, ela tem que funcionar por diálogo. Lá não é ninguém melhor do que o outro, né? É combinar para que uns ajudem os outros, estão dentro daquela mesma casa, nesse sentido, para colaboração, e não para alimentar as dissensões. Os ambientes familiares, as famílias grandes, né? Os conflitos que às vezes existem nas famílias grandes, porque cada um acaba querendo ser dono da verdade mais do que o outro. Aí a gente quer interferir na verdade dos outros, na vida dos outros, no comportamento, nas decisões. Tudo isso está nesse nível da leviandade. Então os levianos metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e de espertezas. Tudo isso, às vezes, no campo da brincadeira. Certo? Hoje, bem recentemente, estão surgindo leis com capítulos, artigos, punições, né? Código Penal com punições para punir racismo. Certo? Por quê? Nós fomos evoluindo, mas não melhoramos nessa parte. Continuamos desprezando, menosprezando, humilhando, maltratando as pessoas que são diferentes e às vezes que são minorias. Aí tem que fazer lei. Então, dos dois lados, há problemas, certo? Mas precisou de fazer lei para impedir brincadeiras. Na minha época de escola, tem tanto tempo assim não, né? Foi outro dia mesmo, na verdade. Mas na minha época de escola, quando eu estava lá no primário, né? No outro dia eu descobri que, aqui entre nós, aqui, né? Ninguém nos ouça. Eu descobri outro dia, dia 3 de julho, eu descobri que fez 57 anos que eu fui para a aeronáutica. Fui para a aeronáutica 57 anos. Falei, meu Deus, 57. Que eu fui para o serviço militar. Muito tempo, né? Pois é, mas antes disso eu tinha passado pela escola. E na escola, naquela época, tinha essas brincadeiras todas, não é? Que eram levianas. A gente não via assim. As pessoas se ofendiam. As pessoas sempre se ofenderam. Nós sempre nos ofendemos ou ofendemos as outras pessoas com as brincadeiras que tratam da dificuldade que a pessoa tem. Então isso foi crescendo tanto que precisou hoje criar uma série de leis. Hoje nós temos que fazer uma série de campanhas para incluir as pessoas diferentes, as pessoas às vezes doentes. Precisa de lei para fazer a inclusão e obrigar a respeitar as pessoas que são doentes. Entendeu? E deveria ser uma coisa natural. Você olhar, tem as pessoas que são doentes, nesse sentido aí, da lei, você olha e vê que a pessoa está doente.
que ela tem uma dificuldade qualquer, uma dificuldade física qualquer. Mas aí, na minha época, você se dirigia ao deficiente visual, chamava ele de ceguinho e fazia uma série de brincadeiras com ele. Eu tinha um colega que era gago e o pessoal abusava dele o máximo, porque o gago eu acho que sofre muito. Esse meu amigo, ele sofria muito com isso. Porque ele ficava horrorizado quando as pessoas completavam o que ele queria falar. Ele ficava assim, indignado com isso. Aí ele me falava, eu descobri isso, então eu parei, eu não brincava. Mas eu descobri que ele não gostava que completasse. Então eu conversava com ele assim, eu ficava calado e ele ficava tentando falar. Mas ele acabava conseguindo falar porque eu deixava ele completar a palavra, por exemplo, né? E ele acabava formando a ideia. Ele dizia que gostava de conversar comigo por isso. Então, isso, eu já estava assim, já na adolescência, já passando para o adulto, né? Então, mas hoje você tem que ter lei para respeitar isso, porque as pessoas continuam brincando, abusando, exagerando, até discriminando. Então, tudo está no campo da leviandade. Então, nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, malícia é uma espécie de uma maldade de brincadeira. Não, foi mal. Não, eu estava brincando. Mas estava brincando. Mas se empurrou, outro caiu e quebrou o braço. Não, entendeu? Você empurrou, é malícia. Tipos de coisas assim que ainda existem hoje. Então, como nós estamos fazendo o nosso autoconhecimento, é hora de a gente começar a parar e pensar sobre como nós nos comportamos nesse sentido. E é uma coisa séria, que o Espiritismo vai trazendo para nós uma série de chamamentos que não tem como você não parar e pensar. Eu me lembro da história do Chico, eu sempre repito isso, porque diz que o Chico estava com dor no olho. Ele tinha problema nos dois olhos, mas tinha um que era mais acentuado o problema. Ele não deixava de atender por causa disso, não. Ele estava atendendo um dia e parece que o olho estava até sangrando. E ele está lá atendendo Bezerra, espírito, né? De um lado, o Loreto Flores, espírito também de outro, e os três atendendo. Então chegou um momento lá que o Bezerra falou que a parte dele tinha terminado e que ele já ia voltar ao plano espiritual. Aparentemente voltou. Aí o Chico fala para o Loreto Flores: Loreto, quando você voltar, pede ao doutor Bezerra que olhe o meu olho, porque hoje está doendo. Aí o Bezerra ouviu e voltou. Chico, por que você não disse lá que você queria que eu olhasse o seu olho? Aí ele falou assim, porque eu me sinto um animal diante de vocês. Aí, quer dizer, ele falou em tom, né, leve, né? Porque eu sou um animal. Não foi assim, claro. Um tom leve. Aí o Bezerra falou, Chico, mas se você é um animal diante de nós, e nós, o que nós somos? Aí ele falou assim, o senhor é o veterinário de Deus. Aí diz que o Chico comentou que pela primeira vez ele viu o Dr. Bezerra sorrir. Normal, né? A gente vê isso e acha interessante, né? Dá um sorriso, tranquilo, certo? Sem maldade, sem malícia. Eu peguei isso e falei, mas interessante, por quê? Eu sempre que lembro, eu me levanto isso. Porque eu fui analisar
que realmente esse povo todo tem a cara fechada. Aí comecei a lembrar dos santos, por exemplo. Jesus. Os santos todos da igreja, já viram? Tem agora, está saindo agora, eu mesmo vi uma imagem da senhora rindo. Isso o pessoal inventou agora, né? Montou isso agora. Mas as imagens antigas aí dos santos, tudo sério. Kardec, sério. Tá? Não é cara fechada, sério. O Chico, ele sorria. Dizem que ele dava gargalhadas. Mas eu acho que falam que era gargalhada para ele, era um riso mais aberto, em alguma situação. Mas, em geral, essas pessoas são sérias. Fui perceber, nessas reflexões todas, cheguei à conclusão que o Dr. Bezerra pediu no plano espiritual que não, quer dizer, ele propôs que ele não iria para planos mais elevados, porque ele queria continuar na Terra enquanto houvesse dor na Terra. Uma pessoa que tem essa mentalidade de continuar cuidando da dor na Terra, não tem motivo para dar gargalhada. Porque ele vai estar pensando na dor humana o tempo todo. Ele vai estar pensando no quanto o outro poderá se sentir ofendido com a sua dor quando ele está dando risada, dando gargalhada, fazendo piada e tudo mais. Aí continuei pensando e buscando algumas coisas mais a respeito. Um dia eu achei no livro Obras Póstumas, é o livro que o Kardec deixou algumas anotações. 20 anos depois da desencarnação do Kardec, eles organizaram esse livro com as anotações que ele tinha lá e algumas coisas que já tinham sido publicadas. Aí tem uma mensagem do Rossini, falando sobre a música celeste, e tem uma série assim, de detalhes, a música, sobre a teoria da beleza, por exemplo. E no caso da música, ele traz uma mensagem fazendo uma comparação entre a música celeste e a música terrestre. Aí ele fala da diferença entre uma e outra. E nesse comentário todo que ele faz lá da questão espiritual, da música espiritual, da elevação que é a música espiritual, e claro, a gente conclui do como ainda está bem num plano inferior, muitas das músicas daqui, não são todas, né? Ele fala que a música, o trabalho espiritual, de uma maneira geral, tende a fazer muito mais chorar do que sorrir. Mas esse choro, ele representaria muito mais sinceramente a alegria verdadeira. Certo? Eu estou falando com as minhas palavras, não sei se está exatamente escrito assim, mas está bem dentro disso. O choro. Aí eu falei, bom, e o choro? O outro não ri, tudo bem, mas e chorar? Aí eu me lembrei do choro, não o choro, aquele choro desesperado também. O choro, a lágrima, a emoção. Em que momentos que ela acontece? Ela acontece em momentos de tristeza, em momentos de perdas. Mas ela acontece em momentos de alegria verdadeira. Então você não externa a sua satisfação quando tem uma alegria verdadeira com gargalhada. Você externa com emoção e lágrima. Uma pessoa que você não vê há muitos anos, uma pessoa muito querida, muito especial, quando ela chega, a sua emoção vai te levar às lágrimas e não às gargalhadas. Certo? Analisem isso. Não acreditem no que eu estou falando. Não. Analisem, para pensar, observa, vejam
as condições em que todos esses espíritos grandes que passaram pela Terra viveram, e a gente vai ver essa condição de seriedade que eles viveram, no sentido de evitar as gargalhadas do dia a dia. Por outro lado, quando você vai analisar a gargalhada, eu uso uma expressão que é um pouco popular, né? Mas não consigo achar outra. A grande maioria, para não dizer todas, tem uma sacanagem por trás. Pode analisar. A grande maioria dos motivos que nós temos para dar uma gargalhada tem alguma sacanagem. Aí você fala, não, mas tem uns programas de humor aí, humor inteligente, Chico Anísio. Todos têm alguma crítica a alguém, a alguma instituição, a alguma situação. Então, um dos pontos importantes. Os políticos hoje, eles provocam muitas gargalhadas hoje, através do comentário que os humoristas trazem. Todos têm uma sacanagem. A questão da discriminação racial, essa discriminação generalizada, né? O Geraldo Alves, acho que Geraldo Alves, Ceguinho, todo mundo sabe quem é, né? Geraldo Magela, é. Todo mundo sabe quem é o Ceguinho, não sabe? Sabe quem é o Geraldo Magela? É o mesmo. Então, o que ele fez? Ele era cego. O que ele fez? Usou a cegueira dele para fazer piada. Mas ele ficou. Já ouviram ele? Alguém já ouviu? Para mim, ele ficou extremamente sem graça. Porque ele faz piada com a situação dele, mas ele faz com a dos outros também. Ele aparentemente não liga. Porque ele mesmo faz a piada. Mas ele faz com a dos outros, porque não é só ele. Me parece que a família dele, quase todos são cegos. São deficientes visuais, né? Mais bonito, né? Que é cego, mas é mais bonitinho, né? Entenderam? Então, ele faz piada. Será que a família dele toda gosta disso? Das piadas são feitas? Então, tudo isso tem que ter cuidado, tá? Cuidado, um aperfeiçoamento natural. Eu não estou proibindo ninguém de rir, não, tá, gente? Não, a ideia não é essa, não. A ideia é que cada um analise para ver em que momento a sua risada pode ser inconveniente. Para que todos nós analisemos as nossas brincadeiras. A sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Então, a linguagem espirituosa e alegre é porque ela consegue ver determinadas situações que vai provocar riso, gargalhada. Então, ela tem que pôr uma dosezinha de sacanagem nisso. Senão não tem graça. Certo? Temos que ter cuidado nesse sentido. Por quê? Para a gente não provocar os outros, para não humilhar os outros, expondo uma situação das pessoas que todo mundo já está vendo. Mas quando é exposto de uma forma espirituosa, e dependendo da forma, expõe a pessoa. Isso é um chamamento para nós. Eu e a Marília, um dia, contamos uma piada. Né? A gente, de vez em quando, trocava umas piadinhas. Agora, nem tanto, né, Marília? Depois da lição. Então, a gente, de vez em quando, encontrava, trocava umas piadinhas, trabalhava junto e tal, né? Aí nós trocamos umas piadinhas um dia. Aí, o meu amigo lá, o Cláudio, né? O Cláudio chegou para ela depois. Que bonito, né? Você viu o que você falou? Né? Não, foi só uma piadinha e tal, né? Você viu quem estava lá? Ouvindo a piadinha? Quem estava lá, Marisa? Ah. E aí, ficou me encarando e tudo. Nós dois entrando no ônibus. O motorista, eu e ele. E ele me encarando. De repente, o meu amigo ficou com o motorista.
Por que você não pega um táxi? Já que você está comendo osso. Eu falei, por isso. Eu não tenho dinheiro, vou dar um cheque para mim, não vou dar essa cheque. Ele falou assim, quando chegou assim, que era o último ponto de ônibus, ele falou, você vai pagar para mim? Aí eu disse, aí ele falou, olha o caminho que vocês estavam hoje contando piada. E aquela vez nós contamos piada de e aí, quando veio a manifestação, eles arrasaram. Já que ela estava lembrando do passado, quando você estava falando da live, história de emoção, né? Muitas vezes a gente não sorri, a gente chora. Me fez voltar mais de 30 anos atrás, bem mais, desde essa escala aí, eu já faço uma fase difícil, problemas do marido, das coisas da família, e eu não estava conseguindo controlar, eu comecei a chorar. Eu tenho em casa guardado, vou fazer para você, talvez para todo mundo ver, para chorar. Um papel para você escrever alguma coisa, para você lavar a alma, qualquer coisa assim. Guardadinho na minha casa. Eu passei o papel por mim, a mesa, eu tudo, e me senti aliviada. Me ajudou muito, eu falei. Só você. Aí eu estava lembrando, eu estava fazendo a gente chora. Pois é. A gente chora mais de emoção, de alegria, do que quando a gente está no dia, a gente acaba ficando com raiva. Isso. Eu não quero ver que seja feliz. Isso. Então, gente, tudo isso é a reflexão e é para isso esse estudo, tá? Essa escala é para mostrar as nossas posições na escala. E nós vamos ver a nossa posição na escala, não necessariamente na escala na vida, e pegar todos esses argumentos que existem, aí eu estou citando alguns, mas tem muitos outros, para a gente ver a importância disso. E aí tem esse lado aí que eu fiz questão de pedir para a Marília falar, porque tem o lado espiritual. Quando eu era mais novo, eu aprendi umas piadas de escola, eu tinha uma gente de contar piada de pânico, sabe? Mas eu nunca tinha visto ninguém pânico, eu sabia que a voz, gritava, o pessoal ria, conta aquela, eu sabia umas 5, 6 piadas de pânico e contava pro pessoal. Até que um dia na faculdade, eu estava no diretório acadêmico, cheguei lá, estava com umas impressões, e entrou um rapaz pânico lá. E a hora que ele entrou, eu estava todo mundo conversando baixinho, assim, e a voz dele se destacava no meio da música de todo mundo, sabe? Porque quem é fã não consegue controlar a voz. Ele falava muito alto, muito baixo, estonada a voz dele. Todo mundo escutava o que ele estava falando, mesmo ele estava do outro lado da sala, ele não conseguia escutar falar baixo, ele falava muito alto. E aí eu me peguei naquela situação e falei, poxa, eu estava criado disso, né? Olha como você se comportava, como todo mundo aqui, ficou desconfortável quando ele entrou na sala, começou a falar, e dele, todo mundo prestando atenção, e eu fazendo piada disso. E aí, depois disso, eu parei, eu falei, não, realmente, me mandou um recado, me mostrando realmente como que é uma pessoa que tem liberdade, e gosta de grave, gosta de publicar. Então, muitas vezes a gente faz piadas aqui, horríveis, porque a gente conhece realmente a situação da pessoa que vive, né, com todos os problemas que a gente é isso. Né? Posso dar um exemplo? Não sei se ele diz, o moço, ele sabe, na hora lá, eles vão estudar para abrir, eles chamaram o humorista, a esposa dele tinha uma doença, sem cabelo. Aí ele fez uma piada, assim, se referindo a. Queria ser carinhoso, mas se referiu a Rayana, não é? O cabelo dela, ela tinha pedido o cabelo. Ele não sentou, ele ficou caladinho, levantou na hora que chamaram para ela. Então, se as pessoas são ofendidas. Exatamente. A pessoa se sente ofendida, se sente humilhada, né? Principalmente em público. A pessoa se sente muito mal. Então, agora imagine criança. Né? Então,
realmente é tempo de mudança, tempo de aperfeiçoamento, tempo de muita reflexão para que a gente ofenda menos as pessoas, especialmente dentro de casa. Às vezes, dentro de casa, a gente acha que tem uma certa intimidade e confunde intimidade com liberdade para desrespeitar. E como às vezes tem um certo domínio de umas pessoas sobre as outras, independente, hoje não está muito tanto assim, esse domínio de homem sobre a mulher, mas ainda existe um pouco. Mas tem o vice-versa também, né? Tá muito misturado até de uma certa forma. Mas às vezes a pessoa não tem condições de responder, de externar o que pensa, ou de resolver a questão em si mesma. E a pessoa vai guardando aquilo. Aquela vibração vai sendo acumulada. Sabem a gota d'água? Ainda acontece muito essa gota d'água que as pessoas usam, é tipo um ditado popular, que muita gente não sabe nem o que significa isso. Tá? Tem a impressão que a gota d'água é um copo d'água que encheu de repente. E não é assim. Ele vai enchendo gradativamente com pequenas coisas que vão passando, mas vão acumulando. São vibrações que acumulam, que somam e que vão organizando uma grande explosão. É como se estivesse montando uma bomba em casa. É um explosivo, né? Você vai montando, você vai dando material para ele até chegar no ponto da explosão. No dia da explosão, o que explode, explode mesmo, e aí o outro, que está só assistindo, que nem lembra do que fez antes, mas só por isso? E às vezes nem a pessoa sabe por que explodiu, mas ela acumulou tudo isso, entendeu? Acumulou, chega um momento que ela não suporta, explode, vai embora, xinga, briga, mata, pode dar uma confusão danada. Tudo a partir de pequenas coisinhas que vão sendo acumuladas. E a gente às vezes não percebe. Então é importante analisar, é importante estudar esses casos, procurar entender mais amplamente cada situação dessa, para que a gente fique mais tranquilo em relação a isso, para que a gente saiba os motivos que as pessoas têm para ter outros comportamentos às vezes, para entender os motivos das explosões, porque às vezes são problemas da pessoa mesmo, que para não nos sentirmos culpados, por exemplo, por uma coisa que aconteceu, para não ter que pedir desculpa, não é? Tudo bem, pedir desculpa eu acho que já é um bom passo. Você reconheceu, ou pelo menos fingiu que reconheceu. A questão da desculpa, do arrependimento, cai dentro disso aqui, por quê? Outra coisa, né? Quer dizer, o Espiritismo sempre, eu gosto de citar a referência. Livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. Capítulo 7, da primeira parte do livro Céu e Inferno. Artigo 14. Arrependimento. Ele fala assim, o arrependimento só não basta. Por quê? Eu arrependo hoje, quando eu peço desculpa, eu estou dizendo, de alguma forma, que eu me arrependi do que eu fiz. Mas amanhã eu faço de novo. Então, esse tipo de arrependimento só não basta. Aí a sequência lá é preciso que você se arrependa, mas que na sequência você solucione o problema, resgate, conserte. Então tem que consertar. E ao consertar, você precisa se preparar para a expiação, para a consequência daquilo. Porque pode ter uma consequência muito grave. Se houve alguma situação física, alguma agressão física, você vai ter alguma agressão física de retorno em algum momento, que vai ser a expiação. Se foi uma agressão moral e você resolveu consertar voluntariamente, usando a caridade que cobre uma multidão de pecados,
você pode resolver fazendo caridade, ajudando os outros de alguma forma. Que aí a questão vai ser só moral. Mas se for física, você vai ter que sentir na pele aquilo que você fez o outro sentir. E se a gente puder evitar isso, é bom demais. É possível evitar. É só parar, pensar, refletir, se controlar em algumas situações, para que a gente não continue agredindo as pessoas, que não continue enchendo o copinho das pessoas às vezes, para gerar uma grande explosão e uma grande decepção para nós, conosco principalmente. E mais cedo ou mais tarde nós vamos descobrir isso. Nós vamos perceber que fizemos realmente errado. Né? Quer dizer, vai chegar um momento que a gente vai fazer o meia-culpa, né? A culpa é minha, eu sou culpado. Mas não precisa falar, eu sou culpado. Assuma a responsabilidade. Responsabilidade, não culpa. Eu assumo a responsabilidade sobre esse acontecimento, porque eu sei que eu construí essa situação. Agora eu preciso resolver. E é na dor, às vezes, que a gente vai resolver. Às vezes a expiação vem antes da possibilidade da reparação. Mas, de qualquer forma, se seguir esse método que o Espiritismo traz para nós, de uma certa forma, antes da expiação, nós vamos reparar primeiro. É a caridade que cobre a multidão de pecados. É a reparação voluntária. Durante a caridade, a gente vai se preparando para a possível expiação. Não vamos acreditar que a caridade resolve tudo. A caridade resolve uma parte e nos prepara para a convivência com a outra parte. Tem coisa que nós vamos ter que conviver. Certo? Doença, por exemplo, tem doenças que vão ser o resultado de uma construção de várias encarnações. Você não constrói um câncer em uma encarnação. Você constrói um câncer, a hanseníase, a AIDS, né, que é mais recente, e algumas outras doenças graves e sérias. Você não constrói em uma encarnação, com um comportamento desagradável. Você constrói com repetição, com persistência em comportamentos errados. Tem o livro do Ramatiz, que ele fala que a hanseníase é a doença do egoísta. Ele fala que o hanseniano, falar leproso é bem mais fácil, né? Mas tem que falar técnico. Então, o hanseniano é a pessoa que foi se isolando dos outros ao longo das existências, se isolando de uma forma prejudicial aos outros, ou seja, expulsando os outros de perto dele por causa dos comportamentos que ele teve. Vai chegar um ponto que ele vai precisar renascer numa situação dessa para trabalhar o próprio egoísmo, para sentir necessidade de pessoas perto, para aprender a conviver com as pessoas e consertar lá na sua intimidade aquela questão que ele criou, aquela condição que ele criou durante muito tempo de afastamento das pessoas pelos maus tratos, por exemplo. Certo? Então isso não é construído em uma encarnação. Seria injusto se você fumasse um cigarro hoje, ou durante essa existência, e no final da existência você tivesse um câncer por causa desses cigarros que você fumou em alguns anos. Certo? Então, nós temos uma estrutura no organismo, uma preparação, que ele resolve muita coisa para que a gente chegue no final da primeira vez que usou, chegue relativamente bem. Na próxima encarnação, você traz algumas dificuldades que já são consequência da anterior, que você iniciou a lesão. Aí você veio com alguma dificuldade, né? Vem uma alergiazinha, uma coisinha assim, uma asma, uma coisinha assim leve, né?
Aí você toma o remédio e vai fumar. E vai beber, né? Mas você tomou o remédio, tudo bem. Mas não está se tratando. Está complicando mais, né? Tem gente que tem problema de pressão, toma um remedinho, rigorosamente remédio de pressão, né? Daí a 2, 3 horas já pode beber. Eles já sabem disso. Aí daí a 2, 3 horas vai e bebe. Entendeu? E assim, a gente vai construindo a lesão grave no perispírito que precisa ser resolvida através do corpo físico em uma outra existência de uma forma grave também. Pensemos sobre tudo isso, agradecemos a Deus, né, pelo tempo, pela oportunidade. Vamos pedir que nos ilumine, nos abençoe e que nós possamos pedir luzes, vibrações positivas, vibrações boas para todos os nossos irmãos e para nós também, que estão ou que estamos doentes de alguma forma e que ainda não percebemos e ainda não conseguimos nos conscientizar da gravidade que é alguns comportamentos que são muito prejudiciais aos outros, né? Então pensemos sobre isso e agradeçamos a Jesus pela oportunidade que temos de estar aqui, buscando essa consciência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Hoje, agora e sempre. E assim seja. Muito obrigado a todos.